pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris Cole. Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês falando sobre a codependência emocional, dependência afetiva, dependência emocional. Existem vários nomes que nós podemos usar, mas no fim é tudo a mesma coisa. É quando a gente depende do outro para estar bem, quando a gente depende emocionalmente das outras pessoas, da emoção daquela pessoa. Como eu já citei nos vídeos anteriores, eu descobri há pouco tempo que eu tenho codependência emocional. Já estou em recuperação, já tenho partes onde eu já contei em outros vídeos também que já foram curadas na minha vida, graças a Deus. E eu continuo firme e forte aí, buscando mais e mais, cada vez estar menos dependente dos outros, da emoção dos outros, e sim buscando a minha própria independência, buscando dentro de mim os meus próprios sentimentos, minhas próprias emoções. Eu estou no momento de autoconhecimento, onde eu estou resgatando a minha identidade, onde eu estou me conhecendo, né? Podendo ser realmente quem eu sou de verdade, na minha essência pura e verdadeira. No vídeo anterior eu falo sobre medos e ali eu explico direitinho como é que um codependente emocional, eu digo, no meu caso, né, eu pude ali descrever como é que eu me sentia, muitas das coisas eram inconscientes, mas que graças a Deus, hoje eu tenho plena consciência. É até difícil em alguns momentos, eu falei pra minha psicóloga até, eu falei, doutora, tem momentos que tem coisas que você me diz que eu consigo ver claramente porque me descreve, né, então consigo ver, ter certeza absoluta disso, mas tem alguns momentos que é difícil de eu ver assim 100%, porque eu acho que eu criei uma barreira tão grande de proteção naquela área que eu acreditei naquilo de uma maneira como se aquilo realmente fosse a minha realidade, e é difícil de ver 100% em alguns momentos aquilo que você realmente acreditou durante uma vida toda. Mas eu estou trabalhando nisso, graças a Deus está dando certo, já me sinto assim, gente, o que diz na Bíblia é tão verdadeiro, hoje eu vejo assim claramente, conheças a verdade e ela te libertará. Antes eu pensava que essa verdade era Jesus, somente no sentido de conheça Jesus e Jesus te libertará, mas a verdade em todos os sentidos, conheça a verdade e ela vai te libertar. Lógico que através da ajuda de Jesus, né, que é o amor puro e verdadeiro, mas eu tinha muitas crenças religiosas também, sabe? Onde eu achava que somente aquilo que eu aprendia dentro da igreja era a verdade. E muitas vezes eu me cobrava demais, eu me julgava demais também por conta de muitas crenças religiosas. Hoje eu estou evoluindo também nessa área, podendo estar aberta e ver que não é só ali que existe verdade. Estudando nosso cérebro, nosso corpo humano, como é que funciona tudo isso, e uma coisa junta a outra, completa a outra e faz todo sentido. Então, eu na igreja com fé, buscando a Deus, né, era o único meio que eu estava ali buscando, e muitas coisas me ajudou. Eu estava assim, já encontrando a minha identidade em Cristo, que eu sei que eu sou filha de Deus, que eu sou amada por Ele, e tudo isso começou a me ajudar muito nessa codependência, porque a pessoa codependente, ela não se ama, ela não se valoriza, ela não acha que ela é capaz, ela é insegura, confusa, várias coisas que na palavra de Deus, tudo está na palavra de Deus, né, e supre as nossas necessidades, todos os nossos vazios. Mas muitas coisas também eu só consegui através da terapia, porque na terapia Deus, né, usa as pessoas que eu digo que são anjos que Ele usa, que Ele coloca na nossa vida, para nos ajudar, pessoas que já passaram por aquilo, para eles poderem estar ali te guiando, te mostrando o caminho. Eles sabem como foi para eles, então eles vão conseguir ali te mostrar com cuidado para que não te afaste, porque aconteceu comigo. No vídeo anterior eu também falei sobre isso. Eu fiquei com raiva da minha psicóloga, muitas vezes eu pensei em desistir várias vezes,
Mas graças a Deus eu consegui ficar firme e forte e me manter ali, sempre orando. Deus me ajuda, me protege, cuida de mim, para que eu aguente todas essas coisas que eu preciso encarar. Porque ninguém gosta de olhar para aquela parte que a gente tenta esconder a vida inteira. Ninguém gosta de olhar pro lado ruim da gente, né? Por os nossos defeitos de caráter. Ninguém quer olhar isso. Eu escondia a vida inteira, porque eu queria ser uma pessoa perfeita, eu queria ser o que todo mundo queria que eu fosse. E na verdade eu deixei de ser quem eu era de verdade. Agora eu estou me reencontrando. Mas o que importa é que está acontecendo agora e é o momento que Deus escolheu. E aqui eu vou estar falando com vocês um pouco hoje sobre como é que é o ciúmes do codependente. Ai, gente, isso também eu criei uma barreira. Eu sofria em todos os relacionamentos, eu tinha ciúmes, porque eu creio que essa insegurança eu me sentia incapaz. Então, por mais que eu me olhe no espelho e eu me ache bonita, né, é uma coisa que é dentro de você, que você se sente realmente que você não é o suficiente. Só que isso tudo, gente, é assim inconsciente. Eu criei essas barreiras para não sofrer, eu continuava sofrendo e fui criando outras e outras barreiras. Então, por exemplo, eu tinha um namorado, qualquer coisinha que eu percebesse assim que ele estava diferente, ou se eu sentia que ele não estava mais me respeitando como antes, eu não demonstrava que eu estava com aqueles ciúmes porque eu tinha medo, tá? Pra vocês terem uma noção, meu primeiro namorado, que eu assim mais amei na minha vida, um primeiro namorado assim sério, né? Que foi meu primeiro amor. Ele veio me pedir um tempo, tava tudo lindo e maravilhoso no relacionamento, aquela pessoa que me completava e ele feliz, eu feliz, muito lindo assim. Sabe quando você acha que tudo é lindo? A vida é linda, tudo é lindo. E aí um dia ele chegou e falou pra mim que ele queria conversar com uma ex-namorada dele, me pediu um tempo, porque ele gostava dessa menina quando ela era muito jovem, foi o primeiro beijo dele e ele usava aparelho e ela também usava aparelho. E no primeiro beijo deles, parece que o aparelho se enroscou lá e foi uma situação muito constrangedora. Ele disse que ficou com aquilo na cabeça dele. Imagina, gente, já fazia anos e anos depois disso e ele ainda com isso na cabeça e pediu tempo. Eu gostava tanto dele, olha só a codependência. É lógico que eu não gostei de ouvir aquilo, né, que eu fiquei triste, mas eu aceitei, porque eu gostava tanto dele, eu tinha medo de falar pra ele que eu não gostei, que eu não achava legal ele ter ido falar com a menina, que isso não tinha nada a ver, que já passaram tantos anos, e eu aceitava, né, porque ele fez isso 3 vezes. Aí eu aceitei a primeira vez, passou, só que assim, ele não me dizia quando ele ia voltar, quando ele ia falar com a menina, demorou 1 mês, ele voltou. Aí aquele alívio, toda feliz que ele voltou, e eu perguntei, você falou com a menina? E ele, não falei. Não tive coragem, não teve oportunidade, não sei onde ela mora, não tenho o contato dela. Eu falei, tá bom. Fiquei aliviada, porque eu falei, então ele agora desistiu disso, né? Agora tá tudo, deixou pra lá. Viu que era uma besteira isso, tá bom. Voltamos o namoro, tudo lindo e maravilhoso como era antes. E aí, mais uma vez ele vem e me fala de novo que queria tempo, porque ele queria conversar com essa menina, mesma história. E eu de novo, mas dessa vez eu fiquei mal. Eu lembro que aí eu soube quem era a menina, ele me falou quem era a menina e tudo. E na mesma escola onde eu estudava, ela estava fazendo faculdade. E a menina era linda, gente, ela parecia uma modelo, eu acho que ela até era modelo. E eu via aquela menina e eu sofria, e eu chorava, eu ia pro banheiro da escola, eu me trancava dentro do banheiro, olha isso, gente, eu chorava, mas eu chorava. E ainda com aquela esperança e medo dele vir, ficar com essa menina e não voltar mais pra mim. E eu aguentando, sofrendo sozinha, porque nessa época eu não era que nem eu sou hoje, que hoje eu falo pra todo mundo o que eu tô sentindo com esperança da pessoa me ajudar a resolver aquilo, né? Que também não adianta nada, porque tudo que eu preciso está dentro de mim. E eu sempre buscando fora de mim. Sofrência, gente. Mas até isso, eu aprendi a criar barreiras para não sofrer. E mesmo sofrendo, eu acostumei com aquilo que eu achava que não era sofrimento. É coisa fora da realidade. E aí ele voltou de novo. Essa vez ele demorou 1 mês e meio. Ai, gente, que alegria que ele voltou. Fiquei tão feliz. Ai, gente, vocês não vão acreditar.
Passaram-se uns meses, ele veio e pediu de novo um tempo. E dessa vez eu dei o tempo para ele de novo. De novo aqueles medos dele não voltar, de novo sem entender. Eu lembro que eu escrevi num diário que eu tinha falando para ele que ele não estava vivendo o presente dele e que ele estava vivendo o passado dele, que o presente era eu. Mas assim, eu não mandava pra ele, porque eu tinha medo dele não gostar de eu estar brigando com ele e ele não querer mais ficar comigo. Olha a insegurança, os medos que eu tinha, a dependência que eu tinha. Mas também, gente, foi só essa vez, foi só nesse relacionamento. Depois disso, eu já criei outra proteção, outra defesa ali, porque eu sofri muito. Eu falei, não, nunca mais. O que aconteceu? Nessa terceira vez, passaram-se mais de 1 mês e meio, porque a primeira vez ele voltou depois de 1 mês, a segunda depois de 1 mês e meio. Já faziam quase 2 meses, aí eu falei, chega, eu não vou mais esperar por ele. Por uma proteção, pra mim, na minha cabeça, eu falei, ele não volta mais, ele não vai me procurar mais. Então aí eu comecei a estar aberta e conheci um rapaz na faculdade, que, gente, é incrível, codependente, atrai, é um imã mesmo pra gente problemática. Eu mal sabia que esse era um também. O outro, esse que eu tô falando que eu sofri, eu não sei até hoje se ele tinha um transtorno ou não, sabe? Totalmente 100% das cacholas ele não era. Não era, ninguém é, né, gente? Mas assim, ele tinha umas coisas meio esquisitas e, enfim. Mas o outro que veio depois dele, esse eu tenho certeza que ele é um narcisista perverso. Eu não tinha a menor ideia. Eu só fui descobrir quando eu realmente aprendi, estudei muito sobre isso. Aí eu falei, nossa, mas eu não tenho dúvidas, eu tenho certeza que ele tem um transtorno de personalidade. Perverso, né, maligno, por tudo o que aconteceu. Eu já até fiz vídeos aqui falando sobre ele também. Mas aí, gente, nesse último, né, pedido de ir ver essa menina, eu já não estava mais me permitindo sofrer tanto. Escrevi essa carta, acho que eu tirei o sentimento ali que eu tava de raiva e tudo que eu não pus pra fora, eu guardei tudinho lá dentro. E aí passaram quase 2 meses, eu conheci esse rapaz na faculdade, comecei a namorar com ele. Os dois moravam na mesma cidade. Um certo dia, eu já nem lembrava mais, assim, eu não tinha nem mais esperança dele vir me buscar, me procurar e querer voltar comigo. E eu conheci esse rapaz, estava feliz com ele, e um dia a gente estava no shopping, saindo do shopping de mão dada, esse meu ex passa assim na nossa frente de bicicleta. Quando ele me viu, e ele olhou assim, os dois de mão dada, ele entrou em pânico. Ele parou assim com aquela cara de assustado, olhou assim, ficou totalmente decepcionado, acho que ele saiu dali chorando e ele foi embora. Depois disso, aí ia na minha casa chorando, implorando pra minha mãe falar pra mim que ele me amava, que ele tinha se arrependido, que ele nunca devia ter feito aquilo. Ia na casa da minha melhor amiga na época, falava com ela, com a mãe dela, e pedia pra eu voltar, e que ele tinha se arrependido, que era pra elas falarem comigo, e ele chorava, mas chorava. E eu, depois de um tempo, até acabei voltando com ele, mas aí não tinha mais nada, não tinha mais sentimento, tinha acabado tudo que tinha na época, sabe? Mas depois disso, tô contando tudo isso aqui pra vocês entenderem como que foi o meu ciúmes nessa codependência. E eu falei, daqui pra frente nunca mais eu aceito isso, porque eu sofri tanto que aí eu criei essa proteção. Eu falei, daqui pra frente agora, qualquer coisa que acontecer, eu vou falar. E aí eu comecei a brigar por tudo. Esse namorado que foi o próximo, que era um narcisista perverso, pronto. Eram brigas e brigas. Eu saía com ele, ele olhava pras meninas na minha frente, eu tinha ciúmes, ele me provocava ciúmes, até com a minha prima, gente. Ele usava a minha prima pra me provocar ciúmes. Um tempo eu fiquei até sem falar com ela, sabe? É coisa assim fora do normal, mas com esse eu já comecei a demonstrar, e eu falava, você é isso, você é aquilo, só que ele falava que eu era louca, que eu era neurótica, que eu era ciumenta, eu chorava às vezes pedindo pra ele, né, falar comigo, que eu tava sofrendo e que eu tinha muitos ciúmes dele. Ele falava, ai, vai começar com esse teatrinho, sai daqui, me tirava do quarto e trancava a porta, e eu chorando lá, a mãe dele que ficava indo lá, não chora, né, porque ela já tinha feito isso com todas as outras ex dele, que ele fazia o mesmo padrão, ele fazia a mesma coisa com todas elas. Então a mãe dele já não aguentava mais ver as meninas sofrendo, sabe? Então depois disso,
Era assim, eu namorava alguém, aí qualquer menina que aparecesse, ou eu via ele olhando pra alguma menina, ou tinha uma amizade que eu já via que tinha uma amizade mais assim, sabe, meio colorida, eu já me sentia mal, eu já me sentia inferior, eu já me sentia que eu não era suficiente. E em vez de eu lutar por aquilo, brigar por aquilo, eu nunca competi com ninguém. Eu achava assim, se a pessoa gosta de mim, ela quer estar comigo, é natural isso vai acontecer, eu não vou forçar a pessoa a isso. Ela tem que gostar de mim do jeito que eu sou, mas isso também era uma proteção que eu tinha para que eu não sofresse. Então eu falava assim, eu não vou lutar por isso, eu não vou falar. Muitas vezes eu nem falava para a pessoa que eu estava sentindo. Outras, quando era muito descarada, eu brigava, né? Mas muitas vezes eu guardava para mim e eu sofria sozinha. Então, o medo, o codependente emocional, ele tem tanto medo de ser rejeitado, ele não acredita em si mesmo, ele é tão inseguro que ele não luta pelas coisas, né? Ele tem um medo de ficar sozinho, ele acaba aguentando muito abuso. Então, como eu fazia? Eu estava num relacionamento, todos eles, tá, gente? Com todos foi assim. E hoje eu entendo que era uma proteção que eu coloquei para eu não sofrer mais. Então, pelo medo da rejeição, quando eu estava no relacionamento, eu percebia que aquele namorado estava me desrespeitando, ou já não estava mais querendo ficar comigo, já, sabe, a gente sente, né, a gente percebe quando a gente não está mais sendo bem recebida e a pessoa não quer mais estar com a gente. Era só um pouquinho desse sentimento que já era o suficiente para mim. Eu já continuava com a pessoa, mas eu já colocava outro na fila, por medo de ficar sozinha, e também por medo de ser rejeitada. Então, antes deles, quando eu percebia que eles já não estavam mais querendo estar comigo e que talvez fossem desmanchar comigo, eu já arrumava alguém antes e eu ia e desmanchava, para não passar pela dor da rejeição, do abandono. Isso era inconsciente, gente. Hoje eu vejo, mas eu não tinha a menor noção que eu fazia isso por causa desse medo de rejeição. Então, eu até me sentia, nossa, eu devo ser muito boa, porque eu é que deixo eles, e eles ficam lá depois chorando, querendo ficar comigo. E eu que dava o último, né, falava não. Praticamente todos os meus relacionamentos fui eu que terminei. Então, os ciúmes do codependente é isso que eu tô falando pra vocês. Eu digo por mim, né, cada caso é um caso, pode ser que tenham outros codependentes que sejam mais, lógico, cada um vai agir da sua maneira através da sua personalidade, através da defesa que ela cria ali para ela se proteger da melhor maneira para ela. Para mim, era assim que funcionava. Então, o codependente, o dependente emocional, ele depende daquela pessoa, das emoções daquela pessoa. Então, ela escolhe aquela pessoa para satisfazer a vida dela, para fazer ela feliz. Então, ela tem muito medo de perder aquela pessoa. Qualquer coisinha que venha que possa colocar em risco que essa pessoa saia da vida dela, ela começa a entrar em desespero. E eu, no meu caso, eu já colocava outra pessoa no lugar para não sofrer, para ter sempre ali aquela pessoa, porque como eu dependia do outro para estar bem comigo, o outro era responsável a me fazer feliz, então eu tinha que ter alguém ali no lugar. Não importava quem, mas tinha que ter alguém. Então era isso que eu fazia. Então, pelo medo de ser rejeitada, eu rejeitava antes. Eu mesma saía do relacionamento sem nem querer sair. Mas era assim que eu fazia. Por medo de sofrer, por medo de ficar sozinha, por medo de não ter ali alguém para poder me dar esse suprimento emocional que eu precisava para preencher o vazio, né, dessa codependência. Mas graças a Deus hoje eu estou me preenchendo, me amando cada vez mais, cuidando de mim, me colocando em primeiro lugar. E só assim que a gente pode ter um relacionamento saudável e feliz. Primeiro, estando bem com nós mesmos, aí então podendo estar bem com o próximo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí o seu like, tá bom? Compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem para que eles possam aí conhecer um pouquinho mais sobre essa codependência. Caso se identifiquem, pode entrar em contato aqui, deixe seu comentário. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva agora, tá bom? Que logo, logo eu estarei postando novos vídeos falando um pouco mais sobre codependência emocional. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.